Irmãos, bom dia. Hoje nós iniciamos mais um novo estudo para esta semana, ao qual eu dei o título de Fidelidade em Tempos de Modernidade. Ok? Eu quero fazer uma oração antes da gente iniciar o estudo. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dê graça, dê-nos unção e fale aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que os meus irmãos sejam abençoados em casa, onde estiverem assistindo este vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a modernidade, os tempos que vivemos, torna-se um grande desafio para o cristão permanecer fiel ao Senhor. Porque os chamados são muitos. O mundo oferece muitas coisas. Hoje, nunca se teve na história da humanidade uma quantidade tão grande de informações como hoje. E uma criança pequena, ela já recebeu mais informações, mas muito mais do que muitos adultos. Então, fica difícil para a pessoa permanecer fiel, ser fiel, quando tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para ler, tanta coisa para conhecer, e por isso tudo tem dificultado em muito para que o cristão seja ou permaneça fiel ao Deus. Mas em 1 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo vai dizer: conforme o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. E também em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também diz: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. E como tem sido difícil colocar esta palavra em prática, como tem sido difícil mesmo para líderes cristãos permanecerem fiéis, permanecerem fiéis à palavra de Deus, permanecerem fiéis aos princípios de Deus, aos padrões divinos, nesse mundo tão conturbado que nós vivemos, onde princípios são jogados no lixo, onde padrões que durante séculos e séculos era o padrão da família, dos princípios da sociedade, hoje são ignorados. E então fica cada vez mais difícil permanecer e ser encontrado fiel. Para ser fiéis nos tempos em que estamos vivendo, irmãos, nós precisamos reassumir compromissos com Deus. É isso. Nós precisamos reassumir nossos compromissos com Deus. Compromissos que fizemos quando conhecemos Jesus, de ser fiel, de ter uma vida de fidelidade, de santidade, de negarmos o pecado, negarmos a vida de pecado. Cada vez mais torna-se difícil, ou mais difícil isso, mas nós precisamos, irmãos, reavaliar o nosso comportamento
diante dos desafios de hoje. São desafios. Fidelidade tem a ver com ser leal a Deus e ser íntegro de caráter. Ser leal a Deus, porque é isso que Ele nos pede. Quando Deus fala de fidelidade, Ele está falando de lealdade. E está falando também de integridade de caráter. É isso que a Bíblia chama de caráter de santidade, ou caráter santo, íntegro. Então eu quero convidar você, para que nós vejamos alguns personagens da Bíblia que se destacaram no seu tempo, cada um no seu tempo, pela sua fidelidade, pela sua lealdade a Deus. Nós veremos primeiro o exemplo de fidelidade de Daniel. Daniel era de linhagem real em Israel. Ele fazia parte dessa linhagem, da realeza de Israel, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi na primeira turma para a Babilônia. Na primeira turma, os babilônios levaram os sábios, as pessoas que se destacavam na sociedade, e os da linhagem real. Por isso Daniel foi, ainda bem jovem, foi na primeira leva para a Babilônia. Depois os babilônios voltam e levam o restante, mas eles levaram primeiro essas pessoas escolhidas por ele, escolhidas a dedo, podemos dizer assim. E lá na Babilônia, Daniel se propôs a si mesmo não se contaminar com as comidas e com as bebidas que lhe eram oferecidas. Os jovens foram colocados num determinado local e eles eram alimentados com aquilo que o rei da Babilônia oferecia a eles para prepará-los, não somente em termos de alimentação, mas também de estudos. Eles estavam estudando todo o que a Bíblia chama de ciências da Babilônia, para que eles pudessem, no futuro próximo, médio talvez, servir o Deus, o rei da Babilônia. Mas Daniel se propôs a si mesmo não se contaminar com essas comidas. Quando a Bíblia fala se contaminar com as comidas e bebidas que lhe eram oferecidas, ela está falando também com a sabedoria, com os ensinos da Babilônia, com os ensinos da vida dos babilônios, com toda a cultura babilônica, onde eles seriam treinados. Mas ele se propôs não se contaminar. Ele sabia que a sociedade babilônica era uma sociedade pagã, e que alimentar-se com a comida, beber o vinho servido ao rei, seria infidelidade ao Senhor. Por quê? Olha, comida é comida. Mas vou dar alguns exemplos. Por exemplo, ao judeu era proibido se alimentar com carne de porco. É um exemplo. Mas para os babilônios não, fazia parte da sua alimentação. Então essa carne seria servida a ele e a seus companheiros. E outras coisas desse tipo. Comer carne com sangue era vedado ao povo de Israel. E uma série de outras coisas que eram contrárias à lei dos judeus. Então, Daniel interpretou isso como uma infidelidade ao Senhor, ao Deus de Israel. E por isso ele não quis se contaminar com essas comidas, ele e os seus companheiros. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, versos 8 e 9,
que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. São essas as iguarias. Carne com sangue, carne de porco, comidas do tipo, como nós temos hoje, frango ao molho pardo. Nada contra o frango ao molho pardo, mas eu acho uma delícia. Eu gosto demais. Mas para Daniel era vedado que ele se alimentasse com comidas desse tipo, com esse tipo de alimentação. Era proibido a eles. Então ele interpretou como uma infidelidade ao Senhor. Então ele resolveu não se contaminar com essas finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos, que era o eunuco encarregado de cuidar daqueles jovens, que ele permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia, diz a Bíblia, e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que Daniel então propôs uma dieta, a esse chefe dos eunucos, que foi por ele aceita como um teste por 10 dias. E ao fim desses 10 dias, Daniel e seus companheiros estavam mais viçosos, estavam mais bem alimentados do que os outros jovens que não se preocuparam com isso. Então, pela misericórdia de Deus, ele teve a oportunidade de provar que as suas convicções eram verdadeiras, que valia a pena ser fiel a Deus. Nós temos um outro caso também com Daniel, a cova dos leões, que também não puderam, a cova dos leões também não pôde fazer Daniel retroceder, está no capítulo 6 de Daniel. Lá está escrito assim, que então o rei ordenou que eles trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente. Então nós vemos que o rei sabia que Daniel era fiel ao seu Deus. Ele o servia continuamente. E o rei diz, esse Deus que te livre, o seu Deus te livre. E Deus livrou. No dia seguinte, o rei foi à cova na esperança que os leões não tivessem devorado Daniel. E eis que Daniel estava lá, junto com os leões, que não lhe fizeram mal algum. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Um outro caso que a Bíblia conta, que foi a fornalha de fogo, da mesma forma, mas aí Daniel não estava diretamente ligado, mas os seus companheiros, Misael, Ananias e Azarias, que receberam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abed-nego lá na Babilônia. E a fornalha de fogo, da mesma forma, não pôde abalar a fidelidade destes homens, ou destes jovens. E olha só a resposta que eles deram ao rei. Eles disseram para o rei, se o nosso Deus, a quem servimos, eles serviam a Deus, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Não somente da fornalha, mas também das suas mãos. E nós vimos que Deus livrou. Pois eles foram lançados naquela fornalha. A Bíblia fala que estava tão quente que aqueles homens que os lançaram na fornalha morreram por causa do calor. Mas o rei, ao chegar na boca da fornalha e olhar lá dentro para ver o que tinha acontecido, ele viu lá dentro não mais três homens, mas 4 homens que passeavam lá dentro da fornalha. E ele pergunta para os seus
súditos quem eram aqueles, né? E ele viu que um daqueles homens tinha uma aparência diferente. Um daqueles homens era o próprio Jesus Cristo, pré-encarnado, que foi lá, entrou na fornalha com os companheiros de Daniel e ali os livrou. A Bíblia diz que nem o cabelo das suas cabeças ficaram chamuscados com o fogo daquela fornalha. Deus livra aquele que lhe é fiel. Deus livra os crentes fiéis, irmãos. Ainda hoje, isso não é só para aquele tempo, não. Ainda hoje, Deus livra o crente fiel. Sabe? Ele livra. Claro que hoje talvez você, né, nós não seremos lançados numa fornalha de fogo ardente como esta aqui, mas nós somos lançados numa fornalha todos os dias do mundo. E Deus tem nos livrado. Deus tem feito com que permaneçamos fiéis a eles. Então nós vemos que Daniel foi fiel a Deus, sempre, custasse o que custasse. Poderia ter lhe custado a vida e mais de uma oportunidade, assim como aos seus companheiros, mas eles permaneceram fiéis. E Deus os exaltou. Né? É assim conosco também, irmãos. Creia nisso. Sabe? Deus te livra. Seja fiel ao Senhor. Nós ficamos por aqui hoje e depois continuaremos com este estudo, vendo mais alguns personagens, né, da Bíblia que foram fiéis a Deus e que ganharam muito com isso, que glorificaram o Senhor com as suas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana de paz, de alegria e de bênçãos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.